No coração do Egito, onde as areias do deserto sussurram segredos ancestrais, uma pergunta inquietante ecoa nas mentes de muitos. O que aconteceu com a lendária cidade de Irã, perdida nas brumas do tempo e envolta em mistérios? É neste cenário enigmático que a história se desenrola, trazendo à tona a busca de um homem que, em suas veias, carrega a determinação de descobrir verdades que muitos prefeririam deixar enterradas. Enfrentando forças que desafiam a lógica e a razão, ele embarca em uma jornada que o levará muito além do que poderia imaginar, desafiando a própria essência do que é real. Em uma pequena aldeia próxima ao oásis de Siwa, viveu Khaled, um arqueólogo cuja vida fora marcada por uma série de desilusões. Desde jovem, ele sonhou em desvendar os mistérios do Egito antigo, mas suas aspirações foram frequentemente frustradas por recursos escassos e a falta de apoio da comunidade acadêmica. Khaled carregava consigo a vulnerabilidade de um homem que já perdeu muito, mas que ainda acreditava na possibilidade de redenção. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com a esperança de que a descoberta de Irã poderia não apenas restaurar sua carreira, mas também curar as feridas de seu passado. O cenário era dramático. O sol escaldante iluminava as ruínas de antigos templos, enquanto sombras longas se projetavam sobre as pedras desgastadas. A aridez do deserto contrastava com a rica tapeçaria de histórias que um dia povoaram aquelas terras, histórias de deuses e homens que se tornaram lendas. Khaled sentia-se atraído por esse mundo, como se as vozes do passado o chamassem, implorando por uma nova chance de serem ouvidas. Movido por uma antiga lenda que falava de uma cidade perdida, Khaled decidiu investigar as histórias que circulavam entre os moradores locais. Ele ouviu sobre um grupo de viajantes que desaparecera em busca de Irã e sobre uma entidade misteriosa que, segundo rumores, guardava os segredos da cidade. Essa entidade, descrita como uma sombra que se movia entre as dunas, despertou um misto de curiosidade e medo em seu coração. Ele sabia que precisava enfrentar essa entidade, não apenas para descobrir a verdade sobre a cidade, mas também para confrontar seus próprios demônios. A jornada de Khaled começou em um mercado local, onde ele se deparou com um mapa antigo que prometia conduzi-lo à localização de Irã. O vendedor, um homem de olhos astutos e sorriso enigmático, lançou um alerta. A cidade não é apenas uma ruína, mas um espelho de suas próprias almas. Aqueles que a buscam muitas vezes encontram mais do que esperavam. As palavras do vendedor ecoaram na mente de Khaled enquanto ele seguia seu caminho, cada passo mais pesado, com a expectativa de um encontro com o desconhecido. À medida que Khaled se aventurava pelo deserto, a atmosfera se tornava cada vez mais inquietante. Ele começou a notar fenômenos inexplicáveis, como sussurros que pareciam seguir seus passos e visões fugazes de figuras que dançavam nas areias. Em uma noite de luar, ele se viu diante de uma antiga pirâmide, onde uma presença parecia vibrar no ar. Era ali que ele começou a entender que a cidade perdida não era apenas um lugar físico, mas uma metáfora para suas próprias perdas e arrependimentos. Em sua busca, Khaled também conheceu Layla, uma mulher que compartilhava sua paixão por história e mistérios. Layla, com seu espírito indomável, se tornara uma aliada e confidente. Juntos, eles exploraram as ruínas, trocando histórias e sonhos, enquanto a conexão entre eles se tornava cada vez mais profunda. Contudo, o deserto não era apenas um cenário de beleza, era um campo de batalha entre a luz e as trevas, e eles logo perceberam que estavam sendo observados. A tensão aumentou quando Khaled e Layla encontraram um antigo templo dedicado ao Deus das Tempestades, onde se acreditava que os espíritos dos desaparecidos se reuniam. Ali, eles vivenciaram uma experiência sobrenatural. Uma entidade se manifestou diante deles, uma sombra envolta em mistério, revelando fragmentos da história de Irã e dos viajantes que nunca voltaram. Khaled ficou paralisado, confrontando seus maiores medos e suas mais profundas inseguranças. A entidade não apenas falava de Irã, mas também refletia suas próprias falhas e medos, desnudando sua alma. Enquanto a verdade sobre Irã se desdobrava, Khaled percebeu que a cidade perdida não se tratava apenas de um tesouro material,
mas de um espaço onde se confrontam as verdades do passado e os anseios do presente. A jornada o levou a uma escolha: continuar em busca de um sonho que poderia não existir, ou aceitar a dor de suas perdas e encontrar um novo caminho. Ele se viu diante do abismo, onde a esperança e o desespero se entrelaçavam, e a resposta para sua busca não estava em Irã, mas dentro de si mesmo. No clímax de sua jornada, Khaled e Layla enfrentaram as forças que ameaçavam consumi-los. O deserto, com suas areias movediças e tempestades repentinas, tornou-se um símbolo do que eles estavam enfrentando: os desafios da vida, os medos que os paralisavam e a busca pela verdade que, embora dolorosa, era necessária. A luta pela descoberta de Irã transformou-se em uma batalha interna, onde cada um teve que confrontar suas próprias sombras. Ao final, Khaled e Layla saíram do deserto não apenas como buscadores de uma cidade perdida, mas como indivíduos renovados, prontos para abraçar os desafios da vida de uma maneira nova. Irã, embora ainda envolta em mistério, tornou-se um símbolo de esperança, um lembrete de que as maiores descobertas muitas vezes ocorrem dentro de nós mesmos. E assim, sob o céu estrelado do Egito, eles deixaram para trás as areias do deserto, levando consigo as lições aprendidas e a certeza de que, às vezes, a busca pela verdade é a própria jornada que nos transforma. Enquanto Khaled e Layla mergulhavam mais fundo na busca pela cidade de Irã, o deserto começou a revelar suas armadilhas e enigmas. Os dias se transformaram em uma sequência ininterrupta de calor escaldante e noites inquietas, repletas de sussurros que pareciam dançar nas areias. À medida que se afastavam do oásis de Siwa, uma sensação de inquietação se estabelecia entre eles, como se a própria terra estivesse viva, testando sua determinação e força de vontade. Em uma manhã, enquanto exploravam a área ao redor do templo do Deus das Tempestades, Khaled encontrou símbolos gravados nas pedras, que pareciam pulsar com uma energia estranha. As inscrições, que antes pareciam meros desenhos, começaram a brilhar levemente sob a luz do sol. Ele se virou para Layla, que também parecia ter notado a mudança. "Você viu isso?" ele perguntou, a voz cheia de espanto. Layla assentiu, seus olhos fixos nas marcas. "Isso não é normal. Precisamos descobrir o que significa." Determinados a entender o que estavam enfrentando, eles decidiram visitar um ermitão que vivia nas proximidades, um homem conhecido por sua sabedoria sobre as histórias antigas do Egito. O ermitão, de barba longa e olhos profundos, ouviu atentamente os relatos de Khaled e Layla, e após um silêncio tenso, começou a falar. Irã não é apenas uma cidade perdida, é um portal para o que foi e o que pode ser. Aqueles que buscam a cidade devem estar preparados para confrontar os ecos de suas próprias almas. As palavras do ermitão reverberaram em suas mentes, mas antes que pudessem fazer mais perguntas, uma forte tempestade de areia se formou repentinamente. As areias se agitaram como se fossem criaturas vivas, e a visibilidade caiu a quase zero. Khaled e Layla, agarrando-se um ao outro, lutaram contra o vento que parecia querer separá-los. Eles se arrastaram até encontrar abrigo em uma caverna próxima, onde a tempestade não conseguia alcançá-los. Dentro da caverna, a escuridão envolveu-os, e o silêncio era ensurdecedor. Khaled acendeu uma tocha, iluminando as paredes esculpidas que contavam histórias de antigos deuses e batalhas épicas. Mas, em meio à beleza das gravuras, algo mais sinistro começou a se manifestar. Eles ouviram risos infantis e sussurros que pareciam vir de todos os lados. "Isto não é bom", Khaled murmurou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Layla, percebendo a mudança na expressão de Khaled, fez uma pergunta. "Você acredita que estamos sendo observados?" Ele hesitou, mas a resposta estava clara em sua mente. A presença que antes era uma mera lenda, agora se tornava palpável. O espírito que guardava os segredos de Irã estava perto, e a tensão no ar era quase insuportável. Com o passar das horas, os sussurros tornaram-se mais intensos, e uma sensação de urgência começou a invadir a caverna. Khaled, determinado a confrontar o que quer que estivesse ali, começou a discutir a lenda de Irã em voz alta, como se isso pudesse invocar a entidade. "Se você está aqui, mostre-se.
Estamos prontos para ouvir a verdade. Nesse momento, uma sombra começou a se materializar na parede da caverna, uma figura indistinta que se contorcia e pulsava. Os dois se encolheram, mas a curiosidade prevaleceu. A sombra parecia se moldar em uma forma feminina, e a voz que ecoou em suas mentes era suave, mas cheia de poder. A busca pela verdade é perigosa, Khaled. Iram não é apenas uma cidade, é o reflexo das suas escolhas e arrependimentos. Khaled sentiu seu coração acelerar. As palavras da entidade eram um eco de suas próprias inseguranças. Ele tentou resistir, mas a tentação de entender o que a sombra estava oferecendo era forte. Layla, percebendo a luta interna de Khaled, colocou a mão em seu ombro. Estamos juntos nisso, Khaled. Não deixe que isso o consuma. A sombra se aproximou, e Khaled se viu perdido em um turbilhão de visões. Ele viu imagens de sua infância, de sonhos despedaçados e de oportunidades perdidas. A dor de suas desilusões tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, ele começou a perceber que a verdade sobre Irã poderia ser a chave para sua própria redenção. O que eu preciso fazer? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. A entidade respondeu, você deve confrontar seus medos e aceitar suas falhas. Apenas assim poderá encontrar Irã e entender seu verdadeiro significado. Com essas palavras, a sombra desapareceu, deixando Khaled e Layla sozinhos na caverna, mergulhados em uma nova compreensão. Enquanto a tempestade de areia diminuía do lado de fora, um novo desafio surgia. Khaled e Layla precisavam enfrentar não apenas os mistérios do deserto, mas também as verdades desconfortáveis que haviam emergido de dentro deles. Eles saíram da caverna com uma determinação renovada, cientes de que a busca por Irã não era apenas uma jornada física, mas um caminho de autodescoberta. Com o mapa em mãos e os ecos da entidade ainda ressoando em suas mentes, eles se prepararam para a próxima etapa da jornada. Khaled sabia que cada passo os levaria mais perto da cidade perdida, mas também mais perto de confrontar as sombras que habitavam seus próprios corações. O deserto, com suas vastas extensões e mistérios, continuava a ser um campo de batalha, não apenas contra forças externas, mas contra a própria essência do que significa ser humano. Khaled e Layla deixaram a caverna com a sensação de que o deserto estava mais hostil do que nunca. O sol, que antes parecia uma bola de fogo distante, agora parecia uma entidade vingativa, queimando suas peles expostas. Mas não era apenas a temperatura que fazia seus corações acelerarem. Era a crescente tensão entre eles e as sombras do passado que estavam começando a emergir. Enquanto caminhavam, Khaled sentia um peso crescente em seu peito. As visões que a entidade havia revelado não o deixavam em paz. Cada passo que dava parecia ecoar com os erros que havia cometido, as oportunidades que deixara passar e a dor que carregava como um fardo invisível. A sensação de estar sendo observado o acompanhava, e ele não conseguia se livrar desse pensamento, como se os olhos da entidade ainda estivessem sobre ele. Layla, percebendo a luta interna de Khaled, tentava manter o espírito dele elevado, mas também sentia o peso da jornada. O deserto não era gentil. As areias se moviam sob seus pés, como se quisessem engoli-los, e as noites eram assombradas por sons que pareciam vir de além do mundo. Ela sabia que não poderia falhar em apoiar Khaled, mas a pressão estava começando a afetá-la também. Ela se perguntava se ele estava realmente pronto para enfrentar os demônios que se escondiam dentro de si. Em uma tarde, enquanto procuravam abrigo sob um pequeno penhasco, Layla encontrou um fragmento de cerâmica com uma inscrição em uma língua antiga. Ao examinar a peça, uma estranha sensação de déjà vu tomou conta dela. Khaled, veja isso, ela disse, segurando a cerâmica. Pode ser uma pista sobre Irã. Khaled se aproximou, mas a frustração o dominava. Mais uma pista, que pode não levar a lugar algum, ele respondeu. A irritação em sua voz era palpável, e Layla percebeu que sua determinação estava começando a se desgastar. O peso de suas inseguranças estava se transformando em um obstáculo maior do que qualquer tempestade de areia. Precisamos continuar, Layla insistiu, tentando encorajar Khaled. Irã pode estar mais perto do que pensamos. Não podemos desistir agora. Mas mesmo enquanto falava,
uma sensação de dúvida começou a se infiltrar em sua própria mente. E se eles estivessem apenas seguindo ilusões? E se a cidade nunca existisse? O conflito interno de Khaled começou a se manifestar de forma mais intensa. Ele começou a ter pesadelos frequentes, sonhos em que se via perdido em um labirinto de espelhos que refletiam suas falhas. Em um desses sonhos, a sombra que havia encontrado na caverna se materializava novamente, sussurrando verdades dolorosas sobre sua vida. Ele acordava em pânico, sentindo a areia em seus pulmões e o desespero o envolvendo como um manto pesado. Layla, por outro lado, começou a ouvir sussurros à noite, vozes que pareciam chamá-la, prometendo revelações. Em um momento de fragilidade, ela se permitiu seguir um desses sussurros, afastando-se de Khaled. Quando ele percebeu que ela havia desaparecido, na escuridão, uma onda de pânico o tomou. Ele a chamou, mas a única resposta que obteve foi o eco de sua própria voz, misturado ao som do vento. A busca por Layla se transformou em um teste de resistência. A cada passo que dava, Khaled sentia a areia se fechando ao seu redor, como se o deserto estivesse tentando impedi-lo de encontrar a verdade. Ele enfrentou alucinações, visões de Layla cercada por sombras, rindo dele, em um tom cruel. "Você não pode salvá-la", as vozes sussurravam. "Você nunca poderá salvar a si mesmo." Desesperado, Khaled se lembrou das palavras do ermitão. Confronte seus medos e aceite suas falhas. Ele parou, respirou fundo e decidiu que não permitiria que o desespero o dominasse. Ele começou a chamar Layla, não apenas em voz alta, mas com toda a força de sua vontade. "Layla, eu vou encontrá-la." A resposta veio como um raio, um grito distante, cheio de dor. Khaled seguiu aquele som, correndo com as forças que lhe restavam. Ele encontrou Layla em uma clareira, cercada por figuras nebulosas que pareciam emergir do próprio deserto, cada uma refletindo os medos e arrependimentos que ambos carregavam. Eram sombras de seu passado, e agora estavam ali, em forma física, desafiando-os a confrontá-las. Khaled se lançou à frente, determinado a proteger Layla. As sombras se tornaram mais densas e as vozes mais altas, mas ele se lembrou de que não estava sozinho. "Layla, eu estou aqui. Juntos podemos enfrentar isso." A conexão entre eles parecia fortalecer sua determinação. As sombras hesitaram e um brilho intenso começou a emanar de suas mãos entrelaçadas. Nesse instante, uma nova compreensão surgiu. Eles não estavam apenas buscando Irã, estavam buscando a si mesmos. E para encontrar a cidade perdida, precisavam enfrentar as verdades mais sombrias que habitavam seus corações. O deserto, antes um inimigo, agora se tornava um campo de batalha por sua própria redenção. Khaled e Layla, juntos, avançaram contra as sombras, decididos a enfrentar não apenas os mistérios de Irã, mas também os demônios que habitavam dentro deles. A luta havia apenas começado, e a força que encontraram um no outro poderia ser a chave para desvendar os segredos do deserto e, talvez, encontrar um caminho de volta à luz. Khaled e Layla avançaram juntos contra as sombras, sentindo a força de sua conexão. Mas à medida que se aproximavam, algo começou a mudar. As figuras nebulosas, que antes pareciam meras projeções de seus medos, começaram a tomar forma, revelando rostos conhecidos e familiares. Khaled reconheceu a imagem de seu pai, que o olhava com uma expressão de desapontamento. Layla viu a figura de sua irmã, perdida há muito tempo, com um olhar de tristeza e reprovação. As sombras começaram a falar, e as vozes que antes eram sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores, ecoando os erros do passado. "Vocês não podem escapar de quem são", a sombra do pai de Khaled disse, sua voz pesada como o deserto. "Vocês nunca serão dignos de encontrar Irã." Khaled sentiu um frio na espinha. As palavras do pai o atingiram como uma espada afiada, fazendo com que sua determinação vacilasse. Mas Layla, percebendo a luta interna de Khaled, apertou sua mão ainda mais forte. "Não, não é verdade. Nós somos mais do que nossos erros", ela gritou, sua voz ressoando, desafiando as sombras. Nesse momento, uma nova onda de luz emanou de suas mãos entrelaçadas, iluminando o espaço ao redor. As sombras hesitaram, mas não recuaram. Em vez disso, começaram a se transformar,
metamorfoseando-se em figuras ainda mais aterradoras. O deserto, que antes parecia um aliado, agora se revelava como um labirinto de ilusões, e o terreno sob seus pés começou a tremer. Khaled olhou para Layla, e uma nova compreensão surgiu entre eles. Isso não é apenas sobre nós. É sobre todos os que vieram antes de nós. Irão não é apenas um lugar, é um símbolo, um desejo de redenção para todos que se perderam neste deserto. As sombras, agora furiosas, começaram a se aproximar, cercando-os. A pressão aumentava, e Khaled percebeu que o deserto estava se transformando em um campo de batalha entre a esperança e o desespero. Precisamos lembrar o que nos trouxe até aqui, ele disse, sua voz firme. Precisamos lutar não apenas por nós, mas por todos que estão perdidos. Quando as sombras atacaram, Khaled e Layla se prepararam para o impacto. Mas antes que pudessem ser atingidos, um clarão de luz explodiu ao seu redor. A visão de Hiram, a cidade perdida, surgiu em suas mentes, vibrante e cheia de vida. Era uma visão de um lugar onde não havia dor, onde os erros do passado eram apenas memórias distantes. As sombras hesitaram novamente, e Khaled percebeu que estavam sendo alimentadas por suas inseguranças. A Hiram, é possível. Não podemos deixar que esses medos nos consumam, ele gritou, e Layla se uniu a ele, sua voz ecoando como um canto de guerra. Mas então, uma nova reviravolta ocorreu. Com um rugido ensurdecedor, a terra começou a se abrir sob eles. Khaled e Layla sentiram o chão se desvanecer e foram sugados para um abismo escuro. O desespero tomou conta deles, e a sensação de queda parecia interminável. A luz que antes os envolvia foi substituída pela escuridão, e eles se viram separados, cada um caindo em um caminho diferente. Khaled aterrissou em uma caverna profunda e úmida, onde ecos de vozes passadas reverberavam nas paredes. Ele se levantou, confuso e desorientado, e logo percebeu que não estava sozinho. Figuras sombrias se moviam à sua volta, sussurrando segredos obscuros sobre os que haviam desaparecido antes dele. Eram almas perdidas, condenadas a vagar eternamente, e Khaled sentiu um frio na espinha ao perceber que poderia se tornar mais uma delas. Enquanto isso, Layla encontrou-se em um vasto deserto, mas não era o deserto que conhecia. O céu estava coberto por nuvens pesadas e escuras, e a areia sob seus pés parecia viva, pulsando como se estivesse respirando. Sussurros a cercavam, prometendo revelações sobre seu passado, mas também ameaçando levá-la a um caminho sem retorno. Layla sentiu que a cidade de Hiram estava mais próxima do que nunca, mas a estrada para lá estava cheia de armadilhas. Ambos, agora separados, perceberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. O deserto não era apenas um lugar físico, mas um estado de espírito, uma luta interna que cada um tinha que enfrentar sozinho. As sombras, antes uma representação de seus medos, agora eram manifestações tangíveis do que significava estar perdido. Khaled, preso na caverna, sabia que precisava confrontar as almas perdidas para se libertar. Ele se levantou, determinado a não se deixar levar pela escuridão. As vozes o cercavam, mas ele gritou: "Eu não sou vocês, eu sou mais do que meus erros." Layla, no deserto sombrio, também encontrou sua força. Ela se lembrou de cada passo que havia dado ao lado de Khaled e de como juntos eram mais fortes. "Eu não tenho medo," ela bradou, desafiando as vozes a se revelarem. "Se Hiram é um sonho, então eu vou lutá-lo até o fim." Ambos estavam prestes a descobrir que o deserto guardava segredos mais profundos do que imaginavam, e a verdadeira natureza do que buscavam estava prestes a ser revelada. A tensão aumentava, e a jornada para a cidade perdida agora se tornava uma luta pela própria alma. Khaled e Layla estavam em um caminho que desafiava não apenas suas forças, mas também seu destino. Khaled estava cercado por vozes sussurrantes, a caverna pulsando com a energia dos espíritos perdidos que o observavam. A escuridão se espraiava ao seu redor, e ele sentia seu coração acelerar com o peso das expectativas. Cada eco parecia uma reprovação, cada sombra uma lembrança de um caminho não trilhado. Ele olhou para as figuras que se moviam lentamente, seus rostos distorcidos pela dor e pela perda, e percebeu que, para se libertar, precisaria entender suas histórias, não apenas as suas.
Deixe-me em paz! Khaled gritou, mas suas palavras ecoaram sem resposta. Ele sentiu uma onda de desespero inundar seu ser, uma dúvida crescente sobre suas próprias escolhas. Seria ele apenas mais um perdido neste abismo, ou poderia encontrar uma maneira de redimir não apenas a si mesmo, mas também aquelas almas que vagavam sem destino? A imagem de seu pai o assombrava, e ele questionou se tinha realmente a força necessária para enfrentar seus próprios demônios. Ao mesmo tempo, Layla enfrentava seu próprio tormento no deserto sombrio. As nuvens pesadas e escuras pareciam conspirar contra ela, enquanto a areia pulsava sob seus pés como se estivesse viva. Sussurros tentavam seduzi-la, prometendo revelações profundas sobre sua irmã e sua história. A cada passo, Layla sentia a pressão aumentando, como se algo a estivesse puxando para baixo. Isto não é real, ela disse a si mesma, tentando se ancorar na esperança que Khaled lhe trouxera. Mas a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. E se tudo fosse uma ilusão, uma armadilha disfarçada? A luta interna de Layla se intensificou. Ela se lembrou de momentos com sua irmã e como havia se sentido impotente para protegê-la. As sombras em sua mente começaram a tomar forma e Layla se viu diante de uma escolha. Seria mais fácil sucumbir ao desespero ou encontrar a coragem para enfrentar aquilo que a assombrava? Eu não sou fraca, ela se afirmou, mas a voz de sua irmã ecoava em sua mente, um lembrete constante de seu fracasso. Enquanto isso, Khaled, determinado a não se deixar levar pelas vozes das almas perdidas, começou a se mover pela caverna. Ele percebeu que cada figura tinha algo a lhe ensinar, uma história que precisava ser ouvida. Ele se aproximou de uma sombra que parecia mais calma que as outras, e a figura se manifestou como uma mulher de olhar triste. Você não pode escapar de seu passado, ela disse, sua voz suave, quase consoladora. Mas você pode aprender com ele. Khaled hesitou por um momento, sua mente agitada. Como posso aprender se tudo o que sinto é dor? Ele respondeu, sua voz quase um sussurro. A mulher sorriu, um gesto triste, mas cheio de compreensão. A dor é parte da jornada. Se você não a enfrentar, ela o consumirá. Com um profundo suspiro, Khaled decidiu que precisava ouvir. Ele começou a questionar as almas ao seu redor, suas histórias de arrependimentos e esperanças, e à medida que fazia isso, uma luz começou a emanar de seu coração. Ele percebeu que cada história contada era como um fragmento de espelho, refletindo suas próprias lutas e medos. Eu não sou apenas o que perdi, ele declarou, encontrando a força em sua voz. Sou também o que posso me tornar. No deserto, Layla se deparou com uma visão que a fez parar em seco. À sua frente, uma figura familiar emergiu das sombras. Sua irmã. A imagem era clara, mas a tristeza no olhar dela era palpável. Você não pode me salvar, a figura disse, sua voz ecoando como um lamento. Você precisa salvar a si mesma primeiro. Layla sentiu a dor das palavras, mas também uma centelha de determinação. Não vou desistir de você. Irão é nosso destino e eu vou encontrá-la. Mas sua irmã apenas balançou a cabeça e as nuvens ao redor começaram a se agitar. O caminho para Irão é cheio de sacrifícios. Você está disposta a pagar o preço? A pergunta pairou no ar e Layla hesitou. O desespero a envolvia, mas a imagem de Khaled a encorajava. Ela se lembrou de como ele sempre havia acreditado nela, mesmo quando ela mesma duvidava. Se havia uma chance de encontrar Irão e com isso resgatar sua irmã, ela estava disposta a lutar. Enquanto isso, Khaled continuava sua busca, enfrentando as almas perdidas com determinação. Ele começou a entender que o verdadeiro desafio não era apenas escapar da caverna, mas encontrar um significado nas histórias que a rodeavam. O desespero se transformou em compaixão e, por um momento, as sombras começaram a brilhar com uma luz tênue. Ele percebeu que, ao aceitar a dor e as falhas do passado, poderia não só se libertar, mas também ajudar aqueles ao seu redor. A caverna começou a mudar e as paredes pareciam se abrir, revelando uma luz que pulsava à distância. Khaled sentiu que estava se aproximando de um ponto de virada. Vamos juntos, eu não sou apenas um viajante solitário, ele declarou para as almas ao seu redor. Nós podemos encontrar a paz. Layla também estava em um ponto de inflexão no deserto. A figura de sua irmã começou a desvanecer, mas não antes de lhe dar uma última mensagem.
A verdadeira força vem de dentro. Acredite em si mesma. A voz ecoou na mente de Layla, e ela sentiu uma onda de coragem se formando. Assim, enquanto Khaled e Layla lutavam contra suas próprias dúvidas e enfrentavam as sombras de seu passado, ambos começaram a perceber que o caminho para Irã não era apenas uma jornada física, mas uma busca pela redenção e autoconhecimento. E agora, com um novo entendimento, estavam mais próximos do que nunca de descobrir não apenas os segredos da cidade perdida, mas também os segredos de suas próprias almas. Khaled sentia a pressão das almas ao seu redor aumentar, como se suas histórias não contadas se transformassem em correntes que o puxavam para baixo. A caverna, que antes parecia um espaço de reflexão, agora se tornava uma prisão. As vozes antes suaves tornaram-se gritos de desespero, exigindo que ele confrontasse suas próprias falhas. Ele se lembrou de seu pai, o homem que ele havia decepcionado, e uma sensação de culpa o envolveu. Como poderia ele buscar redenção quando tantas almas clamavam por ajuda? Era um dilema que o paralisava, enquanto as sombras dançavam vorazes ao seu redor. "Você não é digno", uma voz gritou, ecoando nas paredes da caverna. Khaled virou-se buscando a fonte, mas estava cercado por rostos que se contorciam em uma mistura de dor e raiva. O medo e a culpa o sufocavam, mas ele sabia que não poderia se deixar vencer. Ele respirou fundo, tentando encontrar um centro em meio ao caos. Enquanto isso, Layla enfrentava sua própria tempestade no deserto. A figura de sua irmã, agora uma miragem distante, parecia se desfazer a cada instante. A areia se movia sob seus pés, criando um labirinto traiçoeiro, enquanto as nuvens escuras se aglomeravam, como se o próprio céu estivesse ciente de seu conflito interno. As vozes que a cercavam tornaram-se ameaçadoras, sussurrando verdades distorcidas sobre sua fragilidade e fracasso. "Você nunca será suficiente", uma voz murmurou, e Layla sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar. A imagem de Khaled surgia em sua mente, um farol em meio à escuridão. "Eu não posso falhar", ela sussurrou para si mesma, mas a pressão estava se tornando insuportável. A dúvida se infiltrava em seu coração, questionando se ela era realmente capaz de enfrentar o que estava por vir. O desespero estava cada vez mais próximo, e ela sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Khaled, por sua vez, decidiu que era hora de enfrentar suas próprias sombras. Ele se aproximou de uma figura que parecia mais uma lembrança distante do que um espírito atormentado. Para sua surpresa, reconheceu a imagem de um amigo perdido, alguém que havia partido muito cedo. "Você não pode fugir do que fez", o amigo disse, sua voz carregada de tristeza. "Se você não confrontar sua culpa, isso o consumirá." Khaled sentiu um nó se formar em sua garganta. A culpa por não ter protegido seu amigo pesava sobre seus ombros. "Eu fiz o que pude", ele respondeu, mas a insegurança em sua voz era inconfundível. "Eu não poderia ter mudado nada." A figura do amigo balançou a cabeça, e Khaled sentiu um frio atravessar seu corpo. A caverna começou a tremer, e as vozes se tornaram um coro ensurdecedor, exigindo que ele aceitasse a verdade inegável. "Você precisa escolher, Khaled, enfrentar seu passado ou ser consumido por ele", a figura disse, e a caverna começou a se contorcer com uma energia crescente. Khaled se sentiu preso entre a vontade de se libertar e o peso de sua culpa. O lugar parecia estar desmoronando ao seu redor, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. "Eu não posso fazer isso sozinho", ele gritou, sua voz ecoando nas paredes, mas não havia resposta. Do outro lado do deserto, Layla também estava à beira de um colapso. As nuvens pesadas começaram a se agitar, e a areia sob seus pés parecia se transformar em pântano, puxando-a para baixo. "Você não pode escapar de sua verdade", uma sombra murmurou, e Layla se viu novamente diante da imagem de sua irmã, agora mais distante do que nunca. "O que você escolher terá consequências." "Eu não vou desistir de você", Layla gritou, mas a figura de sua irmã começou a se desvanecer completamente. A pressão em seu peito aumentou, e o desespero ameaçava dominá-la. As vozes ao seu redor tornaram-se caóticas, cada uma oferecendo uma versão diferente do que ela deveria fazer.
A escolha se tornava cada vez mais opressora, e Layla sentiu o desespero se transformar em raiva. Se precisar, eu enfrentarei o que for necessário. Na caverna, Khaled sentiu a energia ao seu redor mudar. As almas começavam a se agitar, e ele percebeu que a caverna não era apenas um espaço físico, mas uma representação de seus medos e arrependimentos. Eu não vou ser mais um perdido, ele gritou, a determinação em sua voz ecoando como um trovão. As vozes se calaram por um breve momento, e a luz à distância começou a brilhar mais intensamente. Mas a pressão ainda era intensa, e Khaled sabia que precisava fazer uma escolha. Ele olhou para as almas ao seu redor, cada uma delas representando uma parte de sua própria dor. Se eu tiver que enfrentar minha culpa, farei isso, não apenas por mim, mas por todos vocês. Ao fazer essa declaração, ele sentiu uma onda de força dentro de si, como se as sombras estivessem se unindo à sua determinação. No deserto, Layla também tomou sua decisão. Eu sou mais forte do que você pensa, ela gritou para a imagem de sua irmã, que já se desfazia nas brumas do desespero. Com isso, ela avançou, cada passo um ato de resistência contra a areia que a tentava puxar para baixo. Eu vou encontrar Hiram e você estará comigo. As duas batalhas, uma na caverna e outra no deserto, estavam se intensificando. Khaled e Layla, separados pela distância, mas unidos em suas lutas internas, sentiam a pressão de seus passados e seus medos se tornando insuportáveis. Mas em meio ao caos, ambos começaram a perceber que suas escolhas poderiam não apenas moldar seus destinos, mas também afetar o destino das almas perdidas que os rodeavam. A tensão atingia novos níveis e a verdade sobre suas jornadas estava prestes a ser revelada. Khaled sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a própria caverna estivesse respondendo ao seu grito de determinação. As correntes invisíveis que o mantinham preso começaram a se soltar, mas a pressão das almas clamando por redenção ainda o envolvia. Ele olhou para as figuras que o cercavam, cada uma representando um pedaço de sua dor e de suas falhas. As vozes antes caóticas agora se tornaram um eco distante, permitindo que ele se concentrasse na figura de seu amigo perdido, que ainda flutuava à sua frente. Você precisa encarar a verdade, Khaled. A única maneira de libertar essas almas e a si mesmo é confrontar seu passado. A figura disse, sua expressão de tristeza se transformando em um olhar de esperança. Khaled percebeu que a caverna era um labirinto de suas próprias memórias, um espelho das escolhas que o levaram até ali. A verdade estava prestes a ser revelada, mas ele sabia que precisava se preparar para o que estava por vir. Enquanto isso, Layla lutava contra a tempestade de areia que a cercava. O deserto estava prestes a engoli-la, mas sua determinação a mantinha firme. As imagens de sua irmã se desvaneciam, mas ela não permitiria que a dúvida a dominasse. Eu não vou desistir, ela gritou para o céu tempestuoso, e de repente a areia começou a se agitar ao seu redor, formando uma espiral de desespero. A miragem de sua irmã apareceu novamente, mais nítida, mas agora com um olhar de reprovação. Você se esqueceu de quem realmente é, Layla. Você não pode salvar ninguém se não se salvar primeiro, a figura disse, sua voz ecoando como um lamento. A pressão emocional aumentou e Layla sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Eu sou forte, eu sou mais do que isso. E com essas palavras, ela avançou, desafiando a tempestade que tentava derrubá-la. No interior da caverna, Khaled sentiu a presença de seu passado se intensificar. As almas começaram a se agitar novamente, e ele percebeu que a verdade sobre sua culpa não era apenas sobre seu amigo, mas sobre todas as vidas que ele havia tocado e deixado para trás. Eu não posso mudar o que aconteceu, ele gritou, sua voz cortando o ar pesado da caverna. Mas posso fazer algo agora. A figura de seu amigo sorriu, e as correntes que o prendiam começaram a se romper. Khaled avançou enfrentando as sombras que se formavam ao seu redor, cada uma representando um medo que ele havia guardado por muito tempo. Eu aceito minha culpa, mas não serei mais definido por ela. E com um movimento decidido, ele estendeu as mãos, convocando a luz que começava a brilhar à sua frente. A luz se expandiu, iluminando a caverna com uma intensidade ofuscante, e as almas ao seu redor começaram a se acalmar. Khaled percebeu que, ao aceitar suas falhas,
estava também libertando aqueles que carregavam o mesmo peso. O caos estava se dissipando, e as vozes antes tão ensurdecedoras agora se transformavam em sussurros de gratidão. Do outro lado do deserto, Layla também sentiu a mudança. A tempestade começou a se acalmar à medida que ela afirmava sua força. "Eu sou mais forte do que qualquer sombra que me ameace", ela declarou, e a imagem de sua irmã se solidificou, agora com um olhar de compreensão. "Sim, você pode me salvar", a figura respondeu. "Mas primeiro você precisa se encontrar." Layla sentiu uma onda de calor atravessar sua alma, e a areia sob seus pés começou a se estabilizar. Em um movimento final, ela avançou para a figura de sua irmã, decidida a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. "Eu estou aqui. Eu não vou deixar você partir." E ao fazer isso, a tempestade se dissipou, dando lugar a um céu claro e estrelado. O clímax de suas lutas se aproximava. Khaled e Layla, separados por distância, mas unidos em suas batalhas, estavam prestes a descobrir o poder de suas escolhas. Khaled, cercado pelas almas, sentiu a presença delas se intensificar. "Vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui com vocês", ele gritou, sua voz ressoando com uma nova força. Naquele momento, as sombras começaram a se dissipar, e a luz que emanava de Khaled se tornou um farol de esperança. As almas, agora libertadas de suas correntes, começaram a se elevar, suas histórias se entrelaçando em um único fio de luz que se estendia até Layla, onde ela também lutava contra suas próprias sombras. Layla, sentindo a conexão, olhou para o céu estrelado e percebeu que, apesar das dificuldades, ela nunca esteve sozinha. "Khaled!", ela gritou, e a luz que ele emitiu brilhou ainda mais intensamente. "Eu estou com você. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa." E assim as duas energias se uniram, formando um vórtice de luz e força que atravessou o deserto e a caverna. A caverna começou a se transformar, as paredes antes sombrias agora reluzindo com a luz de suas verdades aceitas. Khaled sentiu a pressão se dissipar, e as almas que antes o cercavam agora dançavam em liberdade. "Eu os libertarei", ele sussurrou, e com isso as almas começaram a se elevar, deixando para trás suas dores e arrependimentos. Do outro lado, Layla viu a figura de sua irmã brilhar intensamente. "Você fez isso, Layla. Você se encontrou", a figura disse, agora completamente formada. Com um sorriso, Layla respondeu: "E eu não vou parar aqui. Eu vou continuar a lutar." No clímax de suas jornadas, ambos sentiram que suas lutas não eram apenas pessoais, mas coletivas. A união de suas forças não apenas os libertou, mas também trouxe paz para as almas perdidas que os rodeavam. A caverna e o deserto, uma vez lugares de prisão, agora se tornaram santuários de redenção e esperança. A luz que emanava de Khaled e Layla se expandiu, preenchendo o espaço ao redor com uma nova vida, enquanto eles finalmente encontraram a coragem de enfrentar seus passados e abraçar o futuro. O desespero se transformou em triunfo, e a verdade, antes sufocante, agora os libertava. Juntos, eles se tornaram faróis de esperança, não apenas para si mesmos, mas para todos aqueles que ainda buscavam a luz em meio à escuridão. Khaled e Layla emergiram de suas experiências transformadoras, mas a sensação de completude que sentiram era imprecisa, quase ilusória. O impacto de suas lutas reverberava em cada fibra de seus seres, deixando cicatrizes visíveis e invisíveis que nunca se apagariam. Ambos haviam enfrentado não apenas seus medos, mas também as verdades mais sombrias que carregavam dentro de si. Khaled saiu da caverna, a luz que havia criado ainda pulsando em seus olhos, mas ao olhar para suas mãos, ele viu o vestígio das correntes que um dia o prenderam. Embora essas correntes não fossem mais físicas, a marca que deixaram em sua alma era indelével. As almas que ele havia libertado continuavam a ecoar em sua mente, cada uma trazendo consigo uma história de dor e arrependimento. Ele sabia que, embora tivesse feito o que era certo, as consequências de suas ações o seguiriam para sempre. A verdade sobre sua culpa agora o acompanhava como uma sombra, um lembrete constante de que a redenção é um caminho árduo e nunca totalmente livre. Layla, por sua vez, observou o deserto se acalmando ao seu redor. O céu estrelado parecia um convite ao futuro,
Mas cada estrela também representava uma lembrança do que ela havia perdido e do que ainda lutava para encontrar. A imagem de sua irmã, agora mais clara do que nunca, a acompanhava em espírito, mas a dor da perda ainda estava presente. As palavras de reprovação que a irmã lhe dirigira antes não eram esquecidas, e Layla sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir: reconstruir sua vida sem a presença física daquelas que amava. Ambos, agora em caminhos separados, carregavam a carga de suas experiências. Khaled, ao retornar à sua cidade, percebeu que as vozes que antes o atormentavam se tornaram ecos de sabedoria. Ele se tornaria um defensor das almas que ainda estavam perdidas, aquele que ajudaria outros a enfrentar seus próprios demônios. Mas a cada passo que dava, a lembrança de seu amigo e das almas que havia libertado pesava em seu coração, e ele frequentemente se perguntava se havia feito o suficiente. Layla, por outro lado, buscou se reconectar com sua comunidade, mas as interações eram diferentes agora. Seu olhar, uma vez iluminado pela esperança, estava tingido de uma tristeza profunda. Ela sabia que a força que havia encontrado no deserto não era uma armadura, mas uma vulnerabilidade que a tornava mais humana. Cada sorriso que compartilhava, cada abraço que dava, era uma lembrança do que poderia ter sido e do que, de fato, era. O vazio deixado pela ausência de sua irmã era um espaço que nunca poderia ser preenchido, mas ela se comprometeu a mantê-lo vivo em sua memória, lutando para ser a pessoa que sua irmã acreditava que ela poderia ser. Os mistérios que haviam enfrentado não estavam completamente resolvidos. Khaled frequentemente sentia a presença das almas que havia libertado, como se elas ainda precisassem de algo mais dele. Ele se perguntava se, de alguma forma, suas vidas ainda estavam interligadas. As lições que aprendera na caverna eram profundas, mas o que realmente significava viver à luz delas permanecia um enigma. O desejo de entender e ajudar outros o motivava, mas a incerteza de suas próprias capacidades o deixava inquieto. Layla também se viu diante de um mistério não resolvido. Embora tivesse encontrado força, a pergunta sobre como seguir em frente sem sua irmã a perseguia. Ela queria acreditar que cada passo que dava a aproximava da paz, mas, na verdade, cada um deles também a lembrava da dor da perda. As experiências que vivenciara no deserto a marcaram de maneiras que ela ainda estava descobrindo, como se o tempo tivesse se distorcido para ela. O deserto, assim como sua própria jornada, era um lugar de beleza e desolação, onde cada grão de areia carregava uma história de luta. O que restava era um novo entendimento do mundo, uma percepção aguçada das luzes e sombras que coexistem em cada experiência humana. Khaled e Layla, embora separados, encontraram consolo nas lições que aprenderam. Eles eram agora testemunhas da fragilidade da vida, das conexões indeléveis que formamos e do poder da redenção. Cada um, à sua maneira, se tornaria um farol de esperança para aqueles que ainda estavam perdidos nas trevas de suas próprias histórias. Khaled olhava para o horizonte, a luz do sol se erguendo, e sentia que, mesmo que o passado nunca o deixasse completamente, ele tinha o poder de moldar seu futuro. Layla, com o coração pesado, mas determinado, respirou fundo, pronta para enfrentar as lembranças e criar novas memórias, sabendo que sua irmã sempre estaria ao seu lado, mesmo que apenas em espírito. As cicatrizes que carregavam eram marcas de sobrevivência, cada uma contando uma história de luta e perseverança. E enquanto caminhavam por seus novos caminhos, a sensação de mistério permanecia, como um lembrete de que, apesar de suas vitórias, a vida sempre teria segredos a revelar. O que não se sabia, o que não se via, permanecia como uma parte essencial de suas jornadas, um território ainda a ser explorado. Khaled observava o horizonte, onde a luz do sol começava a se elevar, tingindo o céu de tons quentes e vibrantes. Ele se permitiu um momento de reflexão sobre tudo o que havia enfrentado, as sombras que havia confrontado na caverna e as almas que libertara. Cada uma delas era uma parte de sua jornada, um eco de suas próprias lutas internas. Ele sentia que, embora o passado o seguisse como uma sombra constante, não o impedia de avançar. O peso das correntes que um dia o prenderam ainda estava presente,
Mas agora, ele as via como símbolos de resistência, não mais de servidão. A transformação que Khaled experimentara não fora apenas externa, ele havia mudado por dentro. A raiva e a culpa que antes o consumiam, agora se convertiam em motivação. Ele se tornara um defensor das almas perdidas, um guia para aqueles que ainda navegavam nas trevas de suas próprias histórias. Mas mesmo enquanto se dedicava a ajudar os outros, ele se questionava: havia realmente feito o suficiente? Cada vida que tentava tocar o fazia sentir uma mistura de esperança e incerteza. O desejo de redimir não apenas os outros, mas a si mesmo, o impulsionava, mas também o deixava vulnerável. Enquanto isso, Layla caminhava em meio à sua comunidade com um coração pesado, mas determinado. A força que encontrara no deserto era um dom precioso, mas a dor da perda de sua irmã era um fardo que ela não poderia simplesmente deixar para trás. Cada sorriso que compartilhava, cada ato de bondade que fazia, era uma forma de honrar a memória de sua irmã. E no fundo, ela sabia que a vida continuava, mesmo que o vazio que sua irmã deixara nunca pudesse ser preenchido. Essa era a beleza e a tragédia da vida. Seguir em frente não significava esquecer, mas sim carregar as memórias com amor e respeito. Khaled e Layla, ambos em suas jornadas, refletiam sobre o que realmente significa viver. O que se aprende com a dor? Como se transforma a perda em uma fonte de força? As perguntas pairavam no ar, como um mistério que ainda estava por ser desvendado. As cicatrizes que ambos carregavam eram marcas de sobrevivência, mas também eram lembretes de que a vida é feita de altos e baixos, de luzes e sombras. Eles compreenderam que, mesmo nas noites mais escuras, havia sempre uma chance de encontrar um novo caminho. Khaled olhou para o sol, que agora brilhava intensamente, e sentiu uma onda de gratidão. Ele havia enfrentado seus demônios e, através disso, descobrira um propósito. O amor que sentia pelas almas que ajudara o guiava e o encorajava a continuar, mesmo em meio às incertezas. Ele desejava que todos pudessem encontrar a luz que ele havia encontrado, mesmo que, às vezes, essa luz estivesse ofuscada por nuvens de dúvida e dor. Layla, por outro lado, respirava fundo e permitia que as lembranças de sua irmã a envolvessem. Ela decidiu que não se deixaria consumir pela tristeza, mas que usaria a dor como uma força motriz. A presença de sua irmã, embora ausente fisicamente, sempre estaria com ela, guiando-a em cada passo. Com isso em mente, Layla se comprometeu a viver de uma maneira que honrasse sua memória, a ser a pessoa que sua irmã acreditava que ela poderia ser. Ambos, em suas reflexões, perceberam que a jornada da vida é um emaranhado de experiências, onde a dor e a alegria coexistem. Haviam aprendido que a redenção não é um destino, mas uma caminhada contínua, repleta de desafios e descobertas. E embora o futuro fosse incerto, eles estavam prontos para enfrentá-lo. O que restava era um entendimento profundo de que a vida é preciosa, efêmera e cheia de possibilidades. Assim, ao se afastarem um do outro, Khaled e Layla não apenas carregavam suas cicatrizes, mas também a esperança de que, através de suas experiências, poderiam iluminar o caminho para outros. Eles deixaram para trás um legado de resiliência, um testemunho de que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar um sentido, um propósito e, acima de tudo, um caminho para a luz. E enquanto a vida continuava a se desdobrar diante deles, a sensação de mistério permanecia, como um convite para explorar as verdades que ainda não haviam sido reveladas. Khaled e Layla, cada um em sua jornada de autodescobrimento e superação, caminhavam em direções opostas, mas suas histórias estavam entrelaçadas, como fios de uma tapeçaria que contava a luta da humanidade contra suas próprias sombras. O sol já havia se elevado completamente, iluminando o mundo com uma luz vibrante, mas dentro deles, a batalha ainda persistia. Enquanto Khaled se afastava da orla, ele não pôde deixar de sentir a presença constante das almas que havia libertado. Elas eram como estrelas guias, lembrando-o de que sua luta não terminara. Cada passo que dava era uma promessa a si mesmo e a eles. Ele continuaria a buscar a luz, não apenas para si, mas para todos que ainda se encontravam perdidos nas sombras. No entanto, uma inquietação começou a se formar em seu coração.
Ele se perguntava se poderia realmente trazer a paz que tanto desejava. As imagens das almas que não conseguiu salvar o assombravam, e a dúvida começava a corroê-lo. Layla, por sua vez, continuava a levar sua vida adiante, mas a dor pela perda de sua irmã fazia com que cada sorriso parecesse um eco distante. A força que havia encontrado no deserto era um recurso valioso, mas a fragilidade da vida a perseguia como um espectro. Agora, enquanto caminhava pelas ruas de sua comunidade, ela se perguntava se a verdadeira força não estava em carregar a dor, mas em aceitá-la. Será que conseguiria realmente honrar a memória de sua irmã sem se perder completamente na tristeza? A dúvida a acompanhava, mas Layla decidiu que não permitiria que isso a paralisasse. Ao invés disso, cada dia se tornava uma nova oportunidade de fazer a diferença, mesmo que pequena. A distância entre eles aumentava, mas ambos estavam imersos em suas reflexões. Khaled sentia uma pressão crescente, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele se lembrava das palavras de um sábio que uma vez ouvira: "A luz que você busca nos outros também deve brilhar dentro de você." Mas à medida que olhava para o horizonte, a luz se tornava uma lembrança fugaz, ofuscada por nuvens de incerteza. Enquanto isso, Layla caminhava, seus pensamentos se entrelaçando com as memórias de sua irmã. Ela se perguntou se, ao seguir em frente, estava traindo a memória dela, mas ao mesmo tempo sabia que a vida era um presente efêmero. Para honrar sua irmã, ela precisava viver plenamente, mesmo que isso significasse carregar a tristeza em seu coração. Essa batalha interna a fez hesitar, questionando se conseguiria encontrar um equilíbrio entre a dor e a alegria. O destino dos dois estava se entrelaçando novamente, atraídos por uma força invisível. Khaled, em sua busca por redenção, e Layla, em sua missão de honrar o passado, se encontrariam em um lugar onde suas histórias poderiam finalmente convergir. Mas o que eles não sabiam era que o fardo que carregavam um do outro poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Conforme a luz do sol começava a se pôr novamente, uma sombra se projetou sobre o caminho de Khaled. Ele parou, sentindo um arrepio na espinha, como se algo o estivesse observando. Um sussurro familiar parecia ecoar em sua mente, lembrando-o de que nem todos os demônios eram visíveis. O que ele fizera para libertar aqueles que estavam perdidos poderia ter consequências que ele ainda não compreendia. A sensação de ser seguido se intensificou, e ele decidiu que precisava confrontar seus medos. Mas, ao olhar para trás, viu apenas o vazio. Layla também sentiu uma mudança no ar. Uma brisa fria a envolveu, trazendo consigo um perfume que lhe era familiar, o de sua irmã. Era como se a presença dela estivesse ali, mas não conseguia entender se era um consolo ou uma maldição. O sentimento de estar sendo observada a deixou inquieta, e por um momento ela hesitou. O que realmente significava seguir em frente? E o que aconteceria se ela não conseguisse? Enquanto as perguntas pairavam no ar, os dois se preparavam para o que estava por vir. A noite caía, e com ela vinham novos mistérios. A sensação de que algo maior estava se desenrolando em suas vidas era palpável. Khaled e Layla, cada um à sua maneira, se preparavam para enfrentar a escuridão, mas a incerteza de seus destinos os deixava em um estado de alerta. O que seria da jornada deles? Estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? A linha entre a luz e a escuridão tornava-se cada vez mais tênue, e a verdadeira batalha estava apenas começando. E assim, enquanto a noite se instalava, o futuro de Khaled e Layla permanecia envolto em mistério, uma promessa de desafios e revelações que ainda estavam por vir. A vida, com suas complexidades, continuava a se desdobrar, e eles estavam prontos para qualquer coisa, mesmo que não soubessem exatamente o que esperar. Ao refletirem sobre suas lutas e esperanças, convidavam todos a também se questionarem: como a dor pode se transformar em força? E em meio ao desconhecido, como poderiam encontrar a luz? O caminho à frente era incerto, mas a jornada estava apenas começando. Agora é hora de refletir. Você já se perguntou como suas próprias experiências moldam a sua jornada? Compartilhe suas reflexões nos comentários e se inscreva para continuar essa conversa. Cada interação ajuda a criar um espaço onde nossas histórias se entrelaçam, iluminando o caminho de todos nós. A sua voz é importante.
Não a deixe silenciar.